Paulo era um distribuidor de bênçãos. Opa, obrigado. E ele fala isso aqui nesse texto, no versículo 1. Fica com a sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses 2, porque nós vamos discorrer sobre 5 versículos. Só 5 versículos. Irmãos, vós todos sabeis que não foi em vão que vos visitamos. Que a permanência dele ali, como um abençoador, não foi em vão. Bênçãos foram distribuídas. Eu acredito que, inclusive hoje, se olharmos a atual situação do mundo evangélico, acredito que até por culpa nossa mesmo, o céu está congestionado. O depósito celestial de bênçãos está congestionado, porque a Bíblia diz lá em Efésios 1:3 que as bênçãos celestiais em Cristo Jesus estão nas regiões celestiais. Mas eu acho que estamos com um problema de armazenamento, que tem bênção demais que ainda não foi jogada aqui para baixo. Muita coisa nós ainda não pegamos, ainda não recebemos, pois o serviço de distribuição da graça, da bênção, do poder de Deus, esse está sendo mal feito por aqueles que somos nós, a igreja de Jesus. Não estou falando especificamente dessa igreja, estou falando da igreja, a instituição que se chama igreja de um modo geral, distribuída e espalhada e dividida em várias denominações. Essa não está fazendo um serviço muito bom, não. Precisa melhorar. E estão se acumulando, então, lá nos depósitos celestiais, mas Deus está convocando um povo novo, um povo diferente, um povo que está disposto a mostrar para o mundo como ter acesso a tudo aquilo que Deus quer nos trazer. Mas eu acho que a primeira coisa que precisamos entender é que o melhor de Deus é Ele mesmo. Ninguém mais, nada mais, coisa nenhuma, lugar nenhum, pessoa nenhuma, emprego nenhum. O melhor de Deus é Deus. Aleluia. E é Ele que nós precisamos mostrar para todo mundo. Então, há sementes que são produzidas diariamente, sob encomenda, para cada um. Eu entendo assim, que às vezes nós não pegamos para nós não pegamos. Então, há sementes, ao semeador, ao terreno, aonde o semeador joga a semente. E quero dizer para você que a semente é boa, porque é bem fabricada, é Deus quem faz, é pura, não é comida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo, é viver com Ele a cada momento, a cada instante. Então, a semente que sai do céu, a pessoa que é o encarregado de distribuir a semente, essa noite a pessoa encarregada de fazer isso era a turma que estava no louvor, pastor Arcádio, e eu que estou aqui pregando. Então, o semeador precisa ser bom, ou eficiente, entregue, mas o terreno
também precisa se tornar receptivo, fértil, bem fertilizado, porque a semente autêntica, se eu deixo ela passar por mim, eu que estou entregando, eu a recebo, entrego do jeito como eu a recebi, pode ter certeza que ela vai produzir frutos, muitos frutos. E ela germina, ela frutifica, provoca mudanças, primeiro em mim, depois no ambiente no qual eu vivo, com o qual eu convivo, as pessoas nas quais eu toco, as pessoas para quem eu sorrio, para quem eu abraço, com quem eu convivo na minha casa, começando em casa, indo além da casa, indo para outros lugares por trabalho. São lugares onde eu convivo muito mais do que eu convivo com esse grupo aqui, de um modo geral. Então, por que conviver sem provocar mudanças? É passar em branco por onde nós estamos indo. Esse tipo de reação é própria de quem está vazio de sementes e fala por si mesmo, né? O seu vazio interior, ele não tem o que dar. Eu já me senti assim muitas vezes, vazio. E nada pode ser pior do que isso. Sabe, eu tenho 45 anos de casado com essa mulher ali, a Lídia, né? E essa mulher é demais, puxa vida. 45 anos para me aguentar. Galardão vai ser grande. Guerreira mesmo. De vez em quando ela consegue tirar de mim uma semente boa. Eu sei que tem que apertar bastante. Aprendi na Bíblia que é assim. Estamos falando agora do semeador. Já disse que minha mulher é uma boa semeadora. Mas eu aprendi com Paulo, o apóstolo Paulo, que aquele que discipula, aquele que ensina, quando finalmente aquele a quem ele ensina ultrapassa, quando eu sou ultrapassado por alguém a quem eu discipulei, isso é motivo de muita alegria, de muita felicidade. Tanto que Paulo falou para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, procura homens fiéis e idôneos, está em 2 Timóteo 2,2, e ensina para esses que são idôneos, para que eles também possam passar para outras pessoas o que eles aprendem de si. Por isso que ele recomendou: procura homens idôneos, pessoas idôneas e fiéis a Deus. Não gaste o seu tempo com qualquer um. Não jogue pérolas aos porcos. Não tente semear a semente num terreno pedregoso. Semeia onde há um coração macio, muito macio. E na contramão desse sistema divino, da direção que Deus tem para a sua igreja, acontecem sistemas eclesiásticos que impedem que isso aconteça na vida das pessoas. Eu acho que uma das maiores dificuldades que nós encontramos no meio da igreja é com a apostolicidade moderna. A apostolicidade moderna. Eu tenho um gráfico aí que está vendo? A liderança rolha. É aquele cara que fica lá no final
da garrafa, no final, ali no gargalo, põe uma rolha para impedir que pessoas ultrapassem aquela barreira e sejam como ele. Se você já notou que as igrejas apostólicas só tem um apóstolo, não tem o vice-apóstolo, subapóstolo, não tem, é um apóstolo só. Ali naquele ambiente ninguém cresce, ninguém chega até ele, ultrapassar nem falar. E se alguém tentar, vai ver a fechada que ele vai dar em você. Então, a semente é colocada nas mãos de quem se alegra com a vitória, com os avanços dos outros que estão sendo ministrados por eles. Eu dei aula há muitos anos em seminários aqui no Brasil, e para mim é uma alegria imensa. Tem alguns que já me ultrapassaram quilômetros e mais quilômetros à minha frente. Então, a semente boa, quando é lançada, eu tenho que saber lançar a semente boa, ela é capaz de produzir frutos diversificados, que talvez seja ilustrado por aquela árvore que vamos ver lá na Nova Jerusalém, uma árvore só com 12 frutos, um em cada mês do ano. Uma das qualidades dessa fruta é que ela tem casca grossa, daquele tipo que não se arranha facilmente, não se quebra facilmente, não se destrói facilmente. Veja o apóstolo Paulo, por exemplo, ele passou poucas e boas em Filipos. Filipos foi a cidade de onde ele fugiu, daí para Tessalônica, de tanto problema que ele enfrentou lá. E aí no versículo 2 desse capítulo de 1 Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2: mas como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu o ânimo para vos anunciar o seu evangelho em meio de grandes dificuldades. Eu já disse aqui, acho que na última mensagem que eu preguei, que carne morta não grita. Se eu morri para esse mundo, o que eu perder nesse mundo não pode me afetar. Se afetar é porque eu não morri, não fui crucificado. Se eu gritar, é porque a carne está viva ainda. E quanto mais viva ela tiver, sabe como é que Deus treina a gente? Ele bate. É por isso que Jesus uma vez falou assim: olha, o grão de trigo, quando é jogado na terra e não morrer, fica ele só. Fica só. Não germina, não dá fruto, não nasce trigo, ele não se torna um veículo de bênção, porque o trigo, o grão de trigo, precisa morrer. E como é que um grão de trigo consegue frutificar? Quando a casca dele apodrece e morre. Então a vida que está lá dentro do grão de trigo sai, transforma-se em frutos, em alegria no Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada que alimente a minha casca, não é carro, não é conforto, não é internet, televisão via cabo, tem vários canais, tem bastante filme
idiota ali para você ver. Não é isso. Essas coisas não fazem a minha carne morrer. A minha carne morre com uma decisão minha de crucificá-la, de jogá-la na cruz, de deixar-me atrair pela cruz do Calvário. É isso que é morrer em Jesus. Então, nada pode me machucar. Para falar a verdade, eu ainda estou em processo de dessensibilização. 70 anos de idade, 52 anos de vida cristã, ainda estou sensível a alguns ataques, algumas ranhuras. O meu emocional às vezes se perturba. Veja, tem algumas palavras aqui, nesse capítulo, que merecem ser estudadas um pouco mais profundamente. Vós sabeis dos sofrimentos e dos maus tratos. São duas palavras gregas muito importantes. A palavra é propacho, que significa um sofrimento antevisto, uma preocupação, uma ocupação da mente com coisa que ainda não aconteceu, que estou preocupado, antevisão do mal que está se acercando de mim, que está tentando me pegar, que eu sei que ele vai me pegar, ou vai tentar, pelo menos. Então, e às vezes isso machuca mais do que na hora da dor. A antevisão, o sentir repetidamente, todas as noites, ficar acordado, pensando naquilo, com o pensamento firmado no problema. Quantos aqui já não fizeram isso? Eu já fiz muitas vezes. Mas aí chega o sofrimento real, a hora do vamos ver. Aí fala dos maus tratos, o sofrimento consumado, às vezes maior do que o que você achou que ia ser, às vezes é só isso, que mixaria. Diabo, isso é tudo que você tem para mandar para mim? Tiro essa de letra. E se não tirar de letra, meu querido, é porque a sua carne está viva e precisa ser crucificada. Essa é a verdade. Paulo, em Tessalônica, quando chegou em Tessalônica, ele diz que veio corrido de Filipos. E lá em Filipos, meu amado, se você quiser acompanhar aí, no capítulo 16, ele mostra, aliás, o livro de Atos fala como começou cada uma daquelas igrejas para as quais ele veio escrever mais tarde. Tessalônica foi a cidade onde ele ficou menos tempo. E para ele deixar uma igreja firme, ele sabia que aquela igreja ia ser perseguida e que ele ficaria pouco com ela, não daria tempo para ensinar tudo. Esse homem teve que rasgar a alma no coração para se dedicar à igreja, passar necessidades, problemas e dificuldades. E a atuação dele lá em Tessalônica foi tão intensa, tão grande, quanto foi lá em Filipos. Porque lá em Filipos ele foi preso, acabou na prisão, foi açoitado com varas, humilhado. A vara doía mais do que o chicote, num certo sentido, porque ela deixava marcas profundas. E para apanhar, tiraram a roupa dele, que é para bater na pele nua mesmo.
Não podia ter roupa para amenizar, para acolchoar, nada disso. Tinha que sofrer. E na frente de todo mundo, pelado, possuía 2 gumes. Um gume para Deus. Esse gume, essa parte da casca, esse lado da casca era macio para Deus, muito macio. Tomava a forma que Deus queria que ele tomasse. Mas para o mundo, para as prisões, para os vexames, para as humilhações, esse lado da casca dele era muito grossa, difícil de penetrar, difícil de matar. E olha que esse tipo de gente vê milagres acontecerem em sua vida, muitos milagres. Paulo foi colocado na prisão, junto com outros presos, amarrado a um tronco, junto com outros presos, amarrado naquele mesmo tronco. O banheiro, sabe onde era? Era ali mesmo. Não sei como é que ele se virava. O semeador se espera que a sua busca maior de todas as buscas de um semeador, seja a aprovação de Deus. A aprovação de Deus. Ele escreveu aqui no versículo 8, onde ele disse assim: assim, devido ao grande afeto que tenho por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade não somente o Evangelho, não apenas uma mensagem, não apenas uma semente, mas também a própria vida, visto que vos tornastes muito amados de nós. Dar a vida. Só agradar a Deus, agradar a ninguém mais. Não é promoção pessoal, não é nada disso. Coisas desse tipo estão circulando aí na internet, né? Alguns semeadores ensinam as pessoas a dizerem aquilo ali, ó: antes de Jesus eu andava de ônibus, agora tem 4 carros. Que maravilha, oh, aleluia! Por quê? Porque eu aprendi a receber dele. Me dá, Jesus! Sacode, vira de cabeça para baixo, vê mais o que ele tem para dar. Recebe. Eu já fui em tantos lugares ouvir as pessoas falarem essa palavra: recebe, recebe, recebe. Quando eu não venho ouvir uma mensagem para receber, mas para aprender a me dar, para aprender a amar a Deus acima de mim mesmo. Aí, finalmente, agora que fiquei santo, né, para a gente combinar bastante com a grande ênfase, o diferencial da igreja do Nazareno, agora que fiquei santo, que é a procura pela santidade, tem só um carro. Ele passou por 3 fases, olha lá. Ali, ganhou o carro, foi condicionado a só receber de Jesus, e agora não, eu aprendi a repartir, só tem um, os outros 3 eu distribuí. O semeador, ele não era uma embalagem boa para a mensagem. Ele se transformou em embrulho, num embrulho que fechava a mensagem. É um tipo de pessoa que implanta sonhos no coração das suas ovelhas.
Ele nem deixa o cara sonhar, ele que diz com quem ele tem que sonhar. Ah, esse é o ano da promoção pessoal, você vai ser promovido. Ah, o ano da casa própria, esse outro ano. Esse outro ano é o ano da viagem internacional. Ele dizia para o povo o que ia acontecer com eles, ele escolhia para eles a bênção. Estou falando do mau mensageiro. Tem muito disso aí. Dê uma oferta de fé, pois somente assim o Espírito Santo passará na sua casa. O Espírito Santo não atua mais por amor nem por misericórdia, né? Ele é até comprado, né? Posso dar uma... Ó, Espírito Santo, está aqui uma grana, agora me abençoa. E se for para eu dar alguma coisa, é porque eu vou ganhar 10 vezes mais. É um negócio que é proposto com Deus. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4,3, eu vou ler para vocês aqui. Ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Coceira no ouvido, quero ouvir alguma coisa que me agrade, alguma coisa que prometa que eu serei feliz, bem-sucedido, e que eu serei um vencedor, que as muralhas todas cairão diante de mim, e que o inimigo não me resistirá, e etc. Não trabalha com o meu coração. É para comprar a bênção de Deus. Você é responsável por abençoar o seu irmão, abastecê-lo de sorrisos, abraços, de dinheiro, de comida, de serviço, de telefonemas, de WhatsApp, recadinhos que incentivam, que transformam, sem querer receber nada em troca. Então, a semente é boa, mas se o semeador não for bom, ele vai te dar a semente errada. E você vai plantar o que ele disse, vai ficar esperando e não verá nada germinar. Semente é boa, o semeador nem sempre, e o solo tem que ser fértil. Porque se o solo não for fértil, não adianta a semente ser boa, o semeador bom, que aí não vai germinar mesmo. Pode ter certeza disso. Deus quer que a gente conjugue essas três posições: semente, semeador e terreno.